Israel. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de muita honra para mim estar novamente nesse púlpito, para estar assim pregando a palavra de Deus. Sempre que o pastor me avisa em cima da hora, irmãos, vamos vir pregar, é sempre mais fácil do que quando ele me avisa um dia ou 2 dias antes. Meu dia parece que voa, o tempo chega mais rápido, as pernas tremem, o dia todo pensando, a barriga é gelada. Complicado, mas para a honra e glória de Deus, estamos aqui. E pela misericórdia do Deus de Israel, vamos estar assim invocando o nome do nosso Deus, através das nossas orações, já foi feita, os nossos louvores. Agora chega o momento da palavra. Eu gostaria de convocar a amada igreja para que abrisse as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, vamos estar lendo o versículo 5 e o versículo 6. Livros de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. Outro dia, a minha pastora estava fazendo a primeira parte neste lugar, e de repente ela começou a ministrar algo da parte de Deus. Ela começou a ministrar algo sobre Eliseu. E aí então ela chegou e disse que o machado daqueles homens tinha caído na água, tinha caído dentro do rio. E para sorte deles, tinha um homem de Deus por perto. Enquanto ela ministrava, o Espírito Santo de Deus chegou ao meu ouvido e falou: servo, anota aí, porque tu vai ministrar esta mensagem. No momento eu me inclinei, ouvi a voz de Deus, e aqui estou eu para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 e o versículo 6. Todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Amém? Gostaria de estar ressaltando a parte A do versículo 6. E disse o homem de Deus. E disse o homem de Deus. Amém? Santo e eterno Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és supremo, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, meu Deus, que eu venha diminuir, ó Pai, que Teu Santo Espírito venha fazer uso dos meus lábios, Deus. Porque eis aí a Tua igreja, Senhor, o povo qual Tu escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir a Tua voz, ó Eterno. E se eu for falar de mim mesmo, nada vai acontecer, meu Deus. Mas se Teu Espírito Santo falar à Tua igreja, o Teu povo será renovado, o Teu povo será transformado, o Teu povo será impactado pelo poder da Tua palavra. Portanto, ó Eterno, que eu diminua e que Tu cresça em nosso meio, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amados, não podemos falar deste homem de Deus sem antes saber de onde ele veio. Quem era este homem de Deus? Um belo dia, antes de este homem de Deus entrar em cena, um profeta por nome Elias subiu ao Monte Carmelo e fez um desafio aos profetas de Baal. E terminando ele de vencer os profetas de Baal, pelo poder de Deus na vida dele, ele desceu do Carmelo. E ao chegar embaixo do monte, ele recebeu uma notícia que uma mulher por nome Jezabel procurava-o para matar. Ele temeu e correu desta mulher. A palavra de Deus nos ensina que lá na frente ele vai parar dentro de uma caverna. A igreja está cansada de ouvir esta mensagem de Elias, mas a palavra de Deus, ela só faz nos renovar, ela só faz nos fortalecer a cada dia mais. Quando Deus chega naquela caverna, encontra Elias lá dentro, diz a palavra de Deus que veio um vento forte, e Elias não estava naquele e Deus não estava naquele terremoto.
Veio fogo, Deus não estava naquele fogo. E veio uma brisa mansa e suave. E ali Deus se manifestou para Elias. Elias veio à porta da caverna e Deus pergunta para Elias o que ele estava fazendo ali. E Elias começa a indagar o Senhor Deus, dizendo que ele era o último que tinha ficado, porque todos os outros profetas tinham morrido à espada e só restara ele. Deus falou para Elias: tu está enganado, servo. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e 7.000 bocas que não beijaram. Tu, porém, vai descer e vai ungir 2 reis em Israel. E aí entra o homem por nome Eliseu em cena na palavra de Deus. Deus fala com Elias: tu irás na terra de Abel-Meolá, porque lá tem um homem chamado Safate, e ele tem um filho por nome Eliseu. Este tu ungirás profeta em teu lugar. Aí entrou Eliseu na história da humanidade, mesmo nós sabendo que Eliseu não tinha porte de profeta. Eliseu era baixo, calvo e não estudava nas escolas dos filhos dos profetas. Mas o nosso Deus, o que escolheu Davi, olhando de cima para baixo, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Para os homens, Eliseu poderia não ter aparência de profeta, mas para o Deus de Israel, o coração de Eliseu era um coração de profeta. E neste momento, Eliseu entra em cena na história de Israel. Eliseu vai andar com Elias. Depois de ele vir do Jordão, o nosso irmão Elias é arrebatado. E então ele lança a capa sobre o rio Jordão e clama: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E aquele Jordão se abre. Eliseu, chegando do outro lado, se encontra com os filhos dos profetas que estavam estudando para serem profetas. Eles não acreditavam no ministério de Eliseu. Eles olharam para Eliseu e disseram: vamos enviar mensageiro a buscar o teu senhor Elias. Porque eles não criam que agora Eliseu assumiria o lugar de Elias. Eles queriam que o profeta Elias voltasse. Eliseu aconselha: não vá, pois não vai adiantar. E mesmo assim eles foram, não adiantou e voltaram. De repente, quando caiu a ficha deles, eles olharam para Eliseu e disseram: este lugar está pequeno, vamos em outro lugar cortar algumas vigas para aumentarmos esse lugar. Aí foi onde o machado caiu na água. E é onde eu entro na mensagem a qual Deus colocou no meu coração. E o Senhor Deus mandou com que eu intitulasse essa mensagem: quando se tem um homem de Deus por perto. Quando se tem um homem de Deus por perto. Este é o tema da mensagem nesta noite. A palavra do nosso Deus nos relatou que no momento que aquele ferro caiu dentro da água, eles clamaram a Eliseu. E Eliseu veio e orou, e aquele ferro flutuou. Amados, muitas das vezes nós estamos nos lugares daqueles filhos de profetas. Muitas das vezes nós temos sido usados na presença do nosso Deus, com o que é nos emprestado através do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes Deus nos usa no dom de profecia, no dom de revelação, no dom da cura, no dom da pregação e de outros dons a qual o Espírito Santo nos concede. Mas muitas das vezes nós vacilamos e queremos fazer a coisa de qualquer jeito, e aí então perdemos o dom por algum momento. Mas para a honra e glória de Deus, temos um homem de Deus por perto. Não estou aqui para estar puxando a sardinha de ninguém. Já disse isso em outras mensagens nesse altar. Eu não venho aqui para falar bem do homem. Eu venho aqui para falar bem do Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas assim está escrito: dai honra a quem tem honra. Eu não dependo do poder do pastor Jorge para ser arrebatado. Portanto, desde já, eu quero deixar bem claro para a igreja: a mensagem a qual eu tenho no meu coração não é para fazer média com o pastor Jorge. A mensagem a qual Deus colocou
no livro do profeta Isaías, no capítulo do livro dos Reis, capítulo 20, versículo 4, que o rei Ezequias estava doente. E Deus chamou um profeta. Isaías vai lá e diz a Ezequias que certamente ele morrerás e não viverás. Assim está escrito: certamente ele morrerás e não viverás. Quando Isaías chega no palácio, que entrega a notícia para o rei Ezequias, diz a palavra de Deus que o rei Ezequias se virou para a parede, orou ao Senhor e começou a chorar. Assim está escrito. E estando ainda Isaías no pátio, veio a palavra de Deus a ele dizendo: Isaías, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias e vi o seu choro. Aproveita enquanto o profeta está no pátio e olha para a parede, chora e se arrepende, para que Deus envie o profeta até você. E assim está escrito que o rei, ouvindo as palavras de Isaías através do Todo-Poderoso Deus, dizendo para ele, falou com Deus: Senhor, lembra-te de quando eu andava nos teus caminhos. Esta palavra, meus irmãos, lembra-te de quando eu andava nos teus caminhos, soa nos meus ouvidos como um Ezequias afastado da presença de Deus. Rei de Israel, sentado no trono, mas não mais fazendo a vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Muitas das vezes, eu e você estamos na casa de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós saudamos um ao outro com a santa paz do Senhor, mas não estamos vivendo a paz do Senhor. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: a minha paz eu vos dou, não como a paz do mundo. A paz do mundo, ela é passageira, e muitas das vezes nós vivemos uma paz só dentro da igreja. Quando saímos é passageiro a paz que estava em nós. Portanto, é noite de aproveitar enquanto o profeta está no pátio, e vamos nos corrigir, vamos nos examinar, vamos pedir a Deus para que o profeta volte com a mensagem ao invés da que ele trouxe. Aquele trouxe foi: tu morrerás. Aquele voltou foi: Deus ouviu o teu clamor. Clama com clamor de arrependimento, clama com clamor do coração, para que o nosso Deus venha se voltar para nós com todo o seu poder e com toda a sua misericórdia, porque assim ele fez para com Ezequias. A palavra de Deus ainda me diz no livro do 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, que um rei a qual Deus tinha escolhido por nome Saul, Deus lhe deu uma missão para que ele fosse até os amalequitas e destruísse todos os amalequitas, inclusive aos animais, que não sobrasse ninguém, desde o mais velho até o que amamentavam, era para morrer. E o nosso irmão Saul não obedeceu. Ele foi até os amalequitas, mas fez a coisa pela metade. Diz a palavra de Deus que quando Samuel voltou até Saul, Saul olhou para ele e disse: o povo entendeu que seria melhor
que dessemos para Deus o gado melhor, a ovelha melhor. Vamos sacrificar para Deus, é melhor do que matar e jogar fora. Disse Samuel para ele: porventura tem o Senhor prazer em sacrifício? Pois o sacrificar não é melhor do que o obedecer. E naquele momento Deus passou de Saul o seu reinado. Diz a palavra de Deus, aonde eu acabei de dizer, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, que a partir daquele dia em diante, Samuel e Saul nunca mais se viram, nunca mais se encontraram. E todos nós sabemos que a história de Saul não acabou bem. Quando eu e você sai de perto de um homem de Deus, a tendência é encontrarmos com a morte. Porque quando o homem de Deus, na direção de Deus, está conduzindo o povo de Deus, é certo que entremos na Terra Santa. É certo que entremos na cidade prometida, conduzido por aquele que está na direção de Deus. Mas se sairmos de debaixo das suas obediências, nós vamos errar os caminhos e vamos perecer. Diz a palavra de Deus que o nosso irmão Saul foi procurar pitonisa, diácono Hélio. O nosso irmão rei Saul foi à guerra sem ser mandado. O nosso irmão e rei Saul se lançou sobre a espada, homicida. O homem que tira a própria vida é porque não tem mais a visão de Deus sobre o seu ministério. Desde o dia que ele passou a não mais ver Samuel, que aqui representa o homem de Deus, ele se perdeu. Portanto, meus irmãos, aconteça o que acontecer na minha vida e na tua vida, procure estar sempre perto de um homem de Deus. Procure estar sempre perto, porque está escrito: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito assim, Apocalipse. Quando aquele rei se afastou de Samuel, ele se perdeu. A palavra de Deus me diz no livro de João, capítulo 11, versículo 32, que a irmã de Lázaro, a nossa irmã Maria, chega aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, mestre, Rabi, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Homem de Deus, aonde está o homem de Deus? Não há morte. Aonde está o homem de Deus? A morte pode até chegar, mas o Deus de Israel traz a vida à existência. Foi assim na vida do profeta Eliseu, foi assim na vida do profeta Elias. Chegou a morte na casa da viúva. Elias foi lá e a morte teve que bater em retirada, e a vida veio à tona. Eliseu foi na casa da sunamita. A morte estava lá, mas quando ele adentrou, ela teve que sair, porque nem a morte resiste à presença de Deus. Quando Deus chama um homem, capacita, aonde ele passa, há diferença. Quando Deus chama um homem e dá a ele autoridade na terra, é percebida, é vista, é notável que Deus é na vida do homem. E quando nós vimos que Deus é na vida do homem, cabe a mim e a você procurar obedecer, para que a vida esteja também em nós. Glória a Deus, glória. Nós, como ovelha, precisamos ser liderados. Jesus não quer ninguém dono de seu nariz. O Senhor Jesus chamou servos e não senhores. Temos que servir e não ser servido. Outra vantagem quando se tem um homem de Deus por perto, diz a palavra de Deus que o
Síria maquinava o mal contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, na sua câmara de dormir. Enquanto ele maquinava o mal, o profeta Eliseu estava de joelho orando. Então o Deus de Israel se revelava para Eliseu e dizia: Eliseu, vai ao meu servo e diz a ele que o rei da Síria quer o perseguir para matar, mas eu estou dando livramento. Aleluia! Quantas das vezes o homem de Deus é usado para avisar: não faz isso, não vai por aí. E achamos que não, só obedecemos quando é para a benção. Faz assim que vai ganhar isso, faz assim que vai ganhar aquilo. Temos que aprender a ouvir a palavra de Deus através dos seus servos. Seja o pastor desta igreja ou o pastor de outra igreja que esteja na direção de Deus. Quando o homem de Deus lhe levar alguma mensagem, guarde-a no seu coração. E diz a palavra de Deus que Eliseu ia ao rei, para o rei de Israel, e dizia: o rei da Síria maquina o mal contra ti, não vá por esse caminho, vá por tal caminho, e lá tu pegará eles. E assim era. Quantas das vezes Satanás arma para nos pegar, mas através das orações, laços são quebrados, laços são destruídos. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que se exemplar e buscarmos servir ao Senhor com sinceridade e olhar os bons exemplos. Estamos com nossas Bíblias recheadas de bons exemplos. Paulo chega escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que estar nos policiando a todos os dias, a todos os instantes, e guardando as palavras de Deus. Aproveitarmos enquanto nós ainda temos a oportunidade de ouvir esta palavra, porque está escrito: se nós formos pegos de surpresa, como aquelas 5 virgens loucas, e ficarmos nessa terra, a palavra do Senhor será tirada da terra, e aí não haverá mais homem de Deus para nos conduzir. Então vamos dar valor àquelas pessoas que pagam preço pelas nossas vidas. Se tu tem um marido que paga um preço pela tua vida, dê valor ao tempo que ele fica de joelho falando com Deus, pedindo a Deus para te dar livramento. Se tu tem uma esposa que fica de joelho orando e intercedendo por tua vida, dê valor ao tempo que ela está no joelho, pedindo a Deus para te dar livramento. Dê valor ao homem e à mulher de Deus que está perto de você. Muitas das vezes nós não queremos dar ouvido, porque achamos que somos melhores. Achamos que podemos fazer mais bonitinho, mais organizado. Mas se fosse para mim, para você fazer, era eu e você que estaria aqui. Se não é eu e você que está, então obedeça a quem está. Porque para mim, para você ser arrebatado, precisamos obedecer, estar debaixo da obediência. A vida do crente nesta terra não é para ter um bom emprego. A vida do crente nesta terra não é para andar de carro, de avião. A vida do crente nesta terra é passageira. O Senhor Jesus está voltando, e Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai vir buscar rebeldes, Ele não vai vir buscar senhores, Ele vai vir buscar servos. Ele voltará para arrebatar uma igreja sem mácula, sem mancha. Ele voltará para arrebatar aqueles que esperou com paciência no Senhor, porque aí sim se cumprirá em minha vida e em tua vida a promessa, como ele disse lá em João: vou para o Pai, vou
Vou vos preparar-vos lugar, para onde quer que estejais vós também. Ele só vai me levar e te levar, igreja, se nós estivermos na posição de servo, se nós estivermos na posição de senhores e de senhoras. Vamos ter que ficar nesta terra para mandar aqui embaixo, porque lá em cima só quem manda é um, só quem reina é um, só quem é glorificado é um, e ele vive e reina para todos sempre. Temos que estar na posição de servo e valorizar aquilo que Deus nos deu, valorizar a presença de Deus nas nossas vidas, neste lugar. Em alguns instantes nós vimos o nosso irmão Diácono Paulo dando testemunho. Será que se Deus não fosse na vida do anjo da igreja se cumpriria? Então valorize o homem de Deus que está perto de mim e perto de você. Eu continuo dizendo, vou concluir dizendo, eu não vim aqui para puxar sardinha para o meu lado. Eu não vim aqui para fazer média com o pastor Jó. A média que eu passo com o meu pastor é sendo sincero diante do meu Deus e tendo a presença de Deus na minha vida, para que ele olhe e veja verdadeiramente e serve a Deus com sinceridade. É essa média que eu preciso fazer, primeiro com meu Deus, depois com o meu pastor. Então eu gostaria de encerrar dizendo que é tudo de bom quando se tem um homem de Deus por perto. Guarde esta mensagem nos vossos corações. Quando se tem um homem de Deus por perto. O tempo que é pregado se encerra aqui. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Mais forte, irmão.